nós vamos, nesta noite, nos faz pensar naquilo que nós chamamos do drama da redenção. O drama da redenção, que é o maior drama de toda a história. O drama da redenção, que nós, para termos uma compreensão melhor, devemos sintetizá-lo pelo menos em 5 etapas, ou em 5 fases, já que na primeira fase nós vamos ver no cenáculo, aonde Jesus participa da última ceia com seus discípulos. A segunda fase nós vamos ver no Getsemane, onde Jesus vai enfrentar a quinta-feira mais sombria de toda a história. Ele próprio disse que naquela madrugada sua alma chegou a ficar angustiada até a morte. Ele vai ser negado por Pedro, traído por Judas e abandonado pelos demais. Mas ele superou. A terceira fase do drama da redenção se deu no petróleo, onde Jesus vai enfrentar o julgamento, e foram 6 desses julgamentos. E todos esses julgamentos foram ilegais. Quem conhece de Bíblia sabe que 3 desses julgamentos, dos 6, foram dos julgamentos através das ordens religiosas, por parte dos religiosos de Israel. As outras 3 partes foram de ordens civis, através de Roma. Todos estes julgamentos, como eu disse, foram ilegais. Os homens deram um golpe baixo, os homens foram covardes, fizeram de tudo para prejudicar o nosso mestre. Procuraram de várias formas para prejudicar o nosso mestre. A quarta fase se deu no Gólgota. Vem pensando comigo, a quarta fase do drama da redenção se deu no Gólgota, na cruz de Cristo, na cruz do meio, e dela eu vou voltar a falar. Mas na quinta fase do drama da redenção se deu no sepulcro. Nesse sepulcro, um sepulcro vazio, aquilo que nós chamamos do berço do cristianismo, aquilo que nós chamamos do fundamento da nossa fé, a espinha dorsal da nossa teologia, a espinha dorsal do nosso cristianismo, a pedra de esquina, a qual o apóstolo falou. E se Cristo não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação, em vão seria a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou entre os mortos, por isso foi feito primogênito entre os que dormem. E nós adoramos um Cristo que esteve vivo. Não adoramos um Cristo que esteve vivo, mas adoramos um Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então nós adoramos um Cristo que está vivo, e vivo para todos sempre. Aleluia. Logo antes de adentrarmos no assunto da ressurreição, eu preciso lhe trazer à memória aquilo que é o cerne do drama da redenção, o coração do drama da redenção, que é a cruz de Cristo. Que é diferente de muita gente pensa que foi um acidente, que ficou no vácuo da história, que foi um fruto de uma mente humana. Mas não, a cruz de Cristo, na verdade, ela aconteceu. Segundo as Escrituras, a cruz de Cristo não foi um acidente. A cruz de Cristo, no fundamento da nossa história, quem conhece de Bíblia sabe muito bem que em 1 Pedro, no seu capítulo 18, 19,
capítulo 1, versículo 18, 19 e 20, Atos 2, 23, Apocalipse 13 e 8, deixa claro que antes da fundação do mundo, a cruz já era uma agenda estabelecida por Deus. A cruz fazia parte de todo um plano divino. Antes que o mundo se fundasse, o Cordeiro já havia sido crucificado. Aleluia! E quando nos chama a atenção, a palavra do Senhor nos chama a atenção, nós vamos entender. Nós vamos parar para pensar sobre a cruz, aonde o nosso Jesus foi levado, que Ele morreu a morte de cruz. Jesus sempre deixou claro aos seus discípulos, aos seus seguidores, qual seria o seu fim. Jesus nunca ludibriou ninguém, pelo contrário, Jesus sempre frustrou as perspectivas das pessoas que seguiam Ele, que olhavam para Ele como um Messias, que libertaria Israel do estado político e do jugo romano. Jesus sempre deixou claro para eles. Nós vamos ver em Isaías que Ele era o Messias, Isaías 53, e tanto também nós vamos ver em João 3, 14 e 15, Jesus tomou a palavra e disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importava também que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória! Foi Jesus que disse também em João 12, 32, quando Ele fosse levantado do chão, Ele trairia todos para Ele. No versículo 33, Ele deixa claro que aqueles que aproximassem daquela referência estava contextualizada na sua morte. E como ela deveria de acontecer, seria a morte de cruz. O próprio Paulo, que escreveu aos irmãos que estavam em Filipos, no capítulo 2, versículo 8, Paulo diz que Cristo foi obediente até a morte de cruz. Quem conhece sabe que Jesus sempre deixou claro que Ele viria e Ele morreria, e que a hora que chegaria que o Filho do Homem se entregaria à mão dos homens e Ele padeceria, seria a sua morte, mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Escuta, poderíamos navegar tantos e tantos textos no Novo Testamento para falar sobre esse Jesus, mas o evangelista recita tantos e tantos textos, mas eu quero falar só de um. Mateus capítulo 26, 2, Jesus diz: vós também sabem que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem há de ser entregue para ser crucificado. Mas não é a mensagem. Eu quero me deixar na sua mente dizendo que Jesus morreu a morte de Cristo, mas o inimigo de nossa alma sabia que Jesus veio para morrer a morte de Cristo, a morte da cruz. Aleluia! Eu acho interessante quando alguém mal avisado pega o microfone e diz que o inferno deu festa, que o inferno se alegrou, que o inferno deu culto e ação de graça, entrou em êxtase. É mentira. É mentira. Tudo que o inferno, o inimigo de nossa alma, menos queria era que Jesus morresse a morte de cruz. Tudo que o inimigo de nossa alma menos queria que Jesus morresse
na cruz, porque o inimigo de nossa alma sabia que se Jesus morresse a morte de cruz, pelo menos 3 coisas aconteceria. A primeira, o pecado seria vencido. Segundo, o inferno, o inimigo de nossa alma, seria vencido. Terceiro, a morte seria vencida por Jesus. E é por isso que ele faz de tudo para Jesus não ir para a cruz, para Jesus não chegar aos pés da cruz, para Jesus não ir para cima da cruz. É por isso que ele entra no coração de Herodes, quando Jesus era apenas ainda uma criança. Ele tentou matá-lo em um ninho. Não é a mensagem, mas eu quero trazer a sua reflexão, mas é só para nós ficarmos ligados naquilo que Jesus quer fazer nesta noite. Mateus diz que tanto Herodes quanto os demais procuravam matar o menino. Esses também, eles morreram. Mas pensa comigo, em Lucas diz que Jesus crescia, mas Herodes morreu. Mas Jesus crescia, mas Herodes morreu. Jesus se fortalecia, mas Herodes morreu. Jesus estava em intimidade ministerial, mas Herodes morreu. Por isso que o inimigo de nossa alma, ele entrou no coração do rei. Ele viu que ali ele não conseguiu matar o nosso Jesus. Lucas 4, o inimigo de nossa alma entra no coração dos religiosos. E ali ele começa a invadir a mente tanto deles, que eles começam a ficar com inveja da unção que Jesus tem. Eles pegam Jesus, levam para cima de um monte, do precipício, e tentam jogar Jesus lá de cima, para tentar matar Jesus, para não permitir que Jesus fosse para a cruz. Mas Lucas diz que havia uma ruptura no meio da multidão, e Jesus escapa, porque estava no começo, na fundação do mundo, que Jesus iria ao Gólgota. Todos os textos que diz que os religiosos, os homens maldosos, os homens céticos tentavam matar Jesus, eles terminam dizendo que eles não conseguiam, agora é para você levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor. A última cartada de Satanás foi na cruz do Calvário, e foi em 2 etapas. A primeira foi embaixo, porque alguém passou e maneirou a sua cabeça. Ele diz: se tu és filho de Deus, desça daí. E sabe, se o inimigo de nossa alma, tudo que ele mais queria é que Jesus descesse e se saísse do foco, saísse do propósito, da missão que Deus tinha dado para ele. E se Jesus descesse, nós desceria ao inferno. E se Jesus descesse, nós desceria ao inferno. Pastor Rafael, evangelista, pastor Wayne, evangelista Rafael, o que me chama mais atenção é que esse texto ele me arrepia. Por quê? Porque se Jesus descesse, nós desceríamos para o inferno também. Mas Jesus desce. Aleluia! Ele queria mostrar poder, e tudo que o inimigo de nossa alma queria que Jesus mostrasse poder. Mas ao permanecer na cruz, ele vai mostrar algo muito interessante. O que é? O amor. Porque quando ele fica na cruz, ele mostra o amor. E a Bíblia vai nos dizer que foi por amor de nós que ele morreu na cruz. Porque quem levou Jesus para a cruz não foi Judas por ter traído,
Quem levou Jesus para a cruz não foi porque Pedro negou ele. Quem levou Jesus para a cruz não foi por causa da negligência de Pilatos ao ter lavado as suas mãos. Quem levou Jesus para a cruz não foi a covardia dos religiosos, foi o amor. Foi o amor. Quem levou Jesus para a cruz foi o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não para que todos aqueles que nele não pereça, mas tenha vida, mas tenha vida, mas tenha vida eterna. Romanos capítulo 5:8, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus, seu Filho, morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. O inimigo de nossa alma não gosta, mas eu vou falar, tem gente que não gosta de você, mas o Pai te ama. Tem gente que não gosta de você, mas o Pai te ama. Tem gente que não vai com a sua cara, mas o Pai te ama. Tem gente que não gosta daquilo que Deus te deu, mas o Pai te ama. Abre a boca e adora este Jesus que morreu e ressuscitou. Espírito Santo. Quem segurou o mestre da cruz não foi os pregos, foi o amor de Deus para conosco. Quem segurou a cruz de Jesus, ele na cruz foi o amor de Deus. O inimigo de nossa alma não gosta de mim, não gosta de você, mas eu venho aqui com a boca de Deus falar ao seu coração que Deus ainda te ama. Quando o inimigo de nossa alma não conseguiu embaixo, ele disse: já sei, vou pegar ele em cima. A segunda coisa é, ele está lá na cruz do meio, e tem dois ladrões crucificados com ele, um à sua esquerda, o outro à sua direita. O inimigo de nossa alma enche o coração com tudo que está na esquerda. E sabe qual foi a palavra dele para Jesus? Foi: salva-te a ti e a nós também, desça daí. O inimigo queria fazer de tudo para tirar Jesus dali, e nesse momento o inferno está dizendo: ele vai desistir, ele vai parar agora, ele vai se entregar. Só que do outro lado, enquanto o inimigo de nossa alma enche do da esquerda, o Espírito Santo enche do da direita. Não é a mensagem, mas eu quero falar algo ao seu coração, porque eu não vou perder. No contexto da cruz é assim: sempre vai ter alguém que vai desacreditar de você, mas sempre vai ter alguém que vai te abraçar, mas você não vai ficar sozinho. Você não vai ficar sozinho nessa. Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Deus sempre vai levantar alguém para levantar o seu emocional. Deus sempre vai levantar alguém para te impulsionar a chegar no objetivo aonde Ele te quer. E do outro lado o Espírito enche o coração dele. E sabe qual foi a palavra? Me perdoa a simplicidade para mim falar. Ele tenta olhar por cima da cabeça de quem está na cruz do meio, e ele vira o olho dele e diz: cala a sua boca, porque nós estamos aqui, porque nós devemos, nós temos culpa no cartório, mas esse homem que está na cruz do meio não tem culpa alguma, ele é inocente, ele é inocente, ele é inocente. Aleluia, Jesus. Ele não tem culpa.
nós somos pecadores miseráveis. Mas esse homem, Jesus, não. O Rei dos Reis, não. Mas noiva do Cordeiro, este homem vai ter 3 visões. E sabe qual é a primeira? Ele vai falar, Senhor. Sabe qual é a segunda? Ele vai falar, lembra-te de mim. Sabe qual é a terceira? Ele vai falar, quando entrares no teu reino. Ou seja, eu sei que é Senhor. Está na cruz, mas é Senhor. Não perdeu o controle. Está na cruz, mas é Senhor. Está na cruz, mas é Senhor. Ele não perdeu o senhorio. Está na cruz, mas é Senhor. Foi ele que disse, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou por meu a vós. Abre a boca e adora esse Jesus. E ninguém tira a vida dele, ele mesmo se doou por nós. Ele disse, lembra-te de mim. Ele está na cruz, mas não tem memória curta, ele não esqueceu. Ele está na cruz, mas não é o contexto que faz ele, é ele que faz o contexto. Não é ele, não depende da alta do dólar que sobe e que desce. Ele não depende de quem sobe ou desce no poder, porque ele ainda é o nosso rei, ele é o nosso redentor. Quando entrares no reino, ele está na cruz, mas ele continua sendo nosso rei, sendo nosso mestre. Ele não perdeu o controle da tua vida, mesmo que muitos vai dizer, vai parar, vai perder, vai desistir, mas Deus ainda tem o controle da situação da tua vida. Talvez eu estou falando pelo coração de alguém que está aqui desanimado, que está aqui entristecido, querendo parar, querendo desistir, mas ainda há um Deus que está vendo, ele sonda o teu coração, ele vai entrar com providência ainda hoje, em nome de Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Porque na cruz também temos 4 visões também. A primeira, ele olha para a esquerda e alguém está desacreditando dele. Segundo, ele olha para a direita e alguém te abraçando. Terceiro, ele olha para baixo e alguém está brigando por causa da túnica. Esses daí é aqueles que só se aproximam da cruz por causa do material, por causa daquilo que a cruz pode oferecer, por causa que a cruz pode dar algo ao seu favor. Mas na cruz negue-se a si mesmo, tira o seu eu, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga ele. Tem que negar o seu eu. Mas na cruz tem alguém ainda brigando pela túnica. Infelizmente tem esse tipo de pessoa. A quarta visão, ele olha para cima. E quando ele olha para cima, ele vai ver o Pai disposta. E ele vai dizer, Elohim, Elohim, lama sabachthani. E quando ele vê o Pai disposta, quem sabe, a mente do pregador, ele está tentando olhar para trás. Mas aprenda, quem está na cruz, não tem como olhar para trás. Vou repetir isso daqui. Talvez na mente de eu, pregador, ele está tentando olhar para trás. Mas eu tenho algo a dizer ao seu coração. Quem está na cruz, quem aceitou Jesus, quem negou a si mesmo, não tem como mais olhar para trás. Agora o foco é o céu, agora o foco é a vida de Jesus, agora o foco é a eternidade. Não tem como olhar para trás.
O inimigo está fazendo de tudo para tirar Jesus da cruz. O inferno não gosta, mas eu venho aqui te falar. Não é a mensagem, mas eu tenho aqui algo para te dizer. Esses tempos que nós estamos vivenciando, é muito difícil pregar esse tipo de mensagem nos nossos altares. Ninguém mais quer falar da cruz, mas eu venho aqui para te dizer com a autoridade do Espírito Santo, que parece que estou vendo o meu Jesus fraquinho, mas Ele toma